Que momento sem igual, cresce na fé e no saber. Vem com a família pra EBD. Vem com a família pra EBD. Vem pra EBD. Olá, estamos de volta para mais uma vez estudarmos a Palavra de Deus. Vamos, neste momento, iniciar a sexta lição falando sobre missões. E o título de hoje é Missões Mundiais e Responsabilidade Social. A leitura bíblica encontra-se em Colossenses 4:1. E nós vamos hoje, meus irmãos, falar a parte um tanto quanto histórica de missões no mundo. E não só missões, aquela que nós conhecemos, aquela que está diretamente ligada à nossa igreja, mas missões no campo amplo. Então vamos aqui o seguinte, não há no momento definição de responsabilidade social. O máximo que tentam dizer é ato de voluntariedade de uma empresa privada quando faz doação de algo para os que são necessitados, não para o necessitado real. Se não for para ter retorno, por que vou fazer doação? Que proveito terei em praticar este ato? Então, que responsabilidade é essa, né? Isso é a descrição que está aí na internet, em tudo quanto é lugar. Em se tratando de missões, o sentido é outro, muito diferente, pelo simples fato de, ao fazer doação a alguém necessitado, se faz não por proveito material, ou seja, retorno de algo, ou para ser reconhecido. Pode até alguém declarar um reconhecimento por um trabalho que beneficia alguém. O noticiário, se algum reconhecimento de uma missão leal, ou seja, aquela que faz algo por amor, mesmo sem conhecer a pessoa ou pessoas que estão sendo servidas. Como Igreja do Senhor Jesus, não devemos nos misturar ao entendimento que falamos agora há pouco, explicando que o problema eu vou doar, mas qual a vantagem que eu vou ter neste aspecto? Na legislação brasileira existem algumas formas de doação e que você até abate em impostos, mas isso não é doação. Vamos para a nossa lição. Estudando acontecimentos históricos, entendemos que a igreja, consciente do seu dever de anunciar aos homens todo o conselho de Deus, ela se preocupou desde cedo com os problemas sociais. Ninguém se preocupou com os problemas sociais fora de Jesus. Ele, ao chegar num determinado lugar, tinha um necessitado, ele atendia à necessidade daquele. Um certo cego, ele fez a pergunta, inclusive, para o cego, o que queres que eu faça? Ora, isso é uma pergunta que para mim seria uma coisa, sei lá, sem nexo. Eu sou cego, o que eu mais quero é ver. Mas ele precisava também saber se o cego queria ver. Então ele se esperou e o cego então disse, que eu veja, Senhor. E Jesus o curou. Bem, o apóstolo Paulo, eu entendo como formatador do cristianismo, ou seja, ele que deu ordem a tudo quanto se fazia de pregação do evangelho e de atuação em igreja. Paulo estruturou. Ele é um homem muito inteligente, muito estudado, então ele fez essa estruturação para facilitar a igreja de Cristo a andar. Porque somos pessoas, somos homens, pensamos diferentes uns dos outros, e então com isso a gente precisa de uma formatação para fazer a coisa correta. Paulo, escrevendo aos irmãos de Colosso,
Colossenses 3, 22, até o capítulo 4, verso 1, ele faz recomendações quanto ao relacionamento entre os servos, ou seja, os escravos, e os seus senhores. Para aqueles que obedeçam aos seus senhores, e para estes, ele, Paulo, ensina que aqueles que são senhores, mas são do reino, tratem bem aos seus servos, os seus escravos lá na fazenda, com justiça e equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Esse conselho é real, inclusive para os nossos dias. A missão que o servo do Senhor tem que realizar é completa. Então nós não temos que ficar achando que Paulo, quando falou aquilo, ele passou a mão por cima dos donos, daquele que eram senhores de escravos e tudo. Não, aquilo era a condição daquela época, que não é diferente de hoje. Hoje nós temos toda uma ordenação jurídica em cada país e tal, mas que no fim tem os dominadores e estão aqueles dominados, aqueles que vão trabalhar porque eles não são donos de alguma coisa, a não ser das suas próprias vidas, que nem isso somos donos. Mas todos nós devemos obedecer, respeitar aos nossos senhores, como se estivéssemos diante de Deus, obedecendo a Deus. Por quê? O dono de uma empresa, ele me dá o emprego, mas eu tenho que cumprir aquilo que foi acordado entre eu e ele. Se é para dirigir um ônibus, eu tenho que dirigir com toda cautela, com tudo direitinho. Se é um caminhão, a mesma coisa. Se é datilografando, que aliás não existe mais, mas digitando na sua empresa, fazendo alguma coisa, fazendo com esmero. Isso é obrigação do servo, ou seja, do empregado, que o nome até está mais bonitinho, agora é empregado. Daqui a pouco eles vão botar até um outro nome para fazer com que as pessoas se sintam empoderadas, mas não são não. Se você não é dono, você não é o gerador do emprego, você tem que se submeter. Porém, Paulo vai e diz para aquele que é o dono, o patrão, o senhor, que ele também não esqueça que ele tem um senhor no céu, que ele tem que respeitar, tem que obedecer e tem que ser bondoso como aquele que está lá no céu também. Então, o conselho paulino, em Colossenses 4:1, é um alerta para os cristãos para levarem a todos a mensagem de libertação. João 8:32, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, a liberdade vem pelo conhecimento. É fazer missões levando a mensagem que liberta e também alimentar, ou seja, ajudar, suprindo as necessidades essenciais à manutenção do corpo daquele que está ao nosso lado e é um necessitado. Então, nós temos que fazer isso. Ah, mas o indivíduo nunca ele procura melhorar de vida, melhore a vida dele. A responsabilidade é minha, é sua, é de quem estiver perto ali. Ele é uma criatura de Deus, é um amado do Pai, assim como você. Você não é melhor, eu não sou melhor, porque digo ou você diz que somos crentes no Senhor Jesus Cristo, somos adoradores do Pai, mas não sou melhor do que nenhum ser humano que exista na face da terra. Todos somos iguais perante Deus. Deus não faz acepção de pessoa. Vamos mais à frente. Quem deu início à ajuda social, responsabilidade social, foi o trabalho missionário. Desde então, inúmeras as conquistas obtidas no âmbito social, graças aos esforços de crentes abnegados, para os quais ser cristão significa viver na esperança do gozo celeste, mas também esforçar-se para levar a sociedade a evidenciar de modo mais positivo a justiça e o amor de Deus. A justiça e o amor de Deus. Eu tenho tratado
aquele que está perto de mim com o amor de Deus. A complementariedade entre a evangelização e a responsabilidade social na história da igreja foi também conquistada pela Comissão de Lausanne, quando se reuniu para tratar de assuntos para a evangelização mundial, em cujos relatórios lemos: os cristãos sempre estiveram naturalmente engajados nas duas atividades, sem sentirem qualquer necessidade de definirem por que estavam fazendo assim. O cristão não pode ficar definindo, esta é a primeira, aquela é a segunda parte que eu tenho que fazer. No Evangelho, no reino de Deus, se você diz que faz parte, você não serve a alguém daquele reino, você não faz parte. Nós somos salvos para servir. E a nossa missão é servir, anunciando o Evangelho para a libertação e ajudando aquele que tem necessidade. Por que então a busca atual de uma humanização biblicamente fundamentada entre a proclamação evangelística e o exercício da nossa responsabilidade social, inclusive nas missões mundiais? Quantas vezes nós temos países entrando em crise, colapso de vendavais, ondas gigantes do mar e entram dentro daquele país e atrapalha tudo, e terremotos, e nós vamos ficar com os olhos fechados para isso? Não vai nos doer que nós temos alguma coisa para fazer, para ajudar, para atender? Vamos mais à frente. Por influência de uma nova crítica bíblica e do evolucionismo, desenvolveu-se na outra América e com menor impacto na Europa, uma nova leitura do Evangelho com acentuada ênfase em seu aspecto social. Seu objetivo era o estabelecimento do império da justiça entre os homens, mediante a atuação da igreja na melhora das condições sociais. Assim surgiu o movimento denominado Evangelho Social, cujas influências se fizeram sentir também nos campos missionários, onde o esforço maior já não era mais em prol da conversão de almas, mas no sentido de implantar a civilização cristã, varrendo as velhas superstições e opressões, de estabelecer no povo uma força religiosa que viesse a transformar as nações. Isso foi uma ideia que foi feita, mas o Evangelho de Cristo não é por esse lado. Nós temos que levar a mensagem, mas temos que fazer o bem. Não fazer o bem até como trampolim de apresentar a mensagem. Não cabe isso dentro do cristianismo. Cabe isso na cabeça de quem quiser se estabelecer e ter liderança e ter alguma coisa, mas não para a missão que Jesus Cristo deu a todos nós. Ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Esta é a nossa missão. Bom, vamos mais à frente. A reação das forças conservadoras a esse movimento resultou no evangelho individual influenciado pela dicotomia do pensamento ocidental, pelo qual, com facilidade, contrapomos o corpo à alma e a fé às obras. Seguindo esse raciocínio, pouco custou resumir a responsabilidade da igreja ao bem-estar da alma, a salvação do indivíduo e a valorização da fé. Chegou-se assim ao abandono quase completo das atividades de cunho social que, quando muito, seriam toleradas para facilitar a pregação da palavra. Olha como que a máquina do nosso pensamento pensa fazer alguma coisa, contanto que eu fiz. Porque em missões não sou eu que faço, eu sou uma ferramenta de Deus para que Ele faça a obra no meio
dos povos da terra. As consequências desse estado de coisas se fizeram e ainda fazem sentir também nas igrejas evangélicas do Brasil. Os missionários aqui chegados eram, em sua maioria, tendentes às posições do evangelho individual. Não obstante honrosas exceções, o envolvimento desses missionários nas questões da vida eram mais como iscas para a atividade evangelizadora do que como expressão do dever cristão de amor ao próximo. Nos grupos neofundamentalistas, a aversão ao envolvimento do crente na busca de soluções para os problemas estruturais da sociedade é ainda maior. Por outro lado, ao mesmo tempo que as conotações errôneas dadas pelos católicos e espíritas às obras no plano de salvação, nos incentivaram a uma forte ênfase na pregação da salvação tão somente pela graça mediante a fé no sacrifício vicário de Cristo. Parecem nos ter induzido também a uma certa acomodação quanto aos problemas sociais que nos rodeiam. Se esse alheamento hoje nos preocupa e se estamos buscando soluções que nos possibilitem manifestar melhor pelas obras a fé de que uma vez para sempre foi confiada aos santos. Oportuno é considerarmos o assunto também no que tange a nossa praxis missionária, lembrados que, assim como as nossas igrejas refletem as convicções dos que nos trouxeram o Evangelho, as que resultarem dos esforços de nossos missionários refletirão a compreensão dos mesmos quanto à mensagem que anunciam. Vamos, meus irmãos, ser missionários, uma igreja missionária que prepara alguém para o campo missionário, mostrando que o Evangelho do Senhor Jesus é completo. É para a alma e também para as necessidades do corpo. Vamos então agora mais à frente para um outro ponto que faz parte dessa história. A prioridade lógica da evangelização. Por evangelização entendemos o anúncio do evangelho bíblico, isto é, Jesus Cristo morto e ressurreto, Senhor absoluto e Salvador único, que oferece o perdão, a salvação e o dom do Espírito Santo aos que se arrependem do seu pecado e nele creem de todo o coração. Esta é a lógica da evangelização. Diante da dimensão transcendental da existência, essa ação evangelizadora não pode de forma alguma ser negligenciada, como já nos alerta Paulo em 1 Coríntios 15, 19. Sem ela também não estaremos fazendo missões no sentido da grande comissão, visto que, como Jesus mesmo disse, o cumprimento de que implica a pregação do arrependimento para a remissão dos pecados. Lucas 24, 47. Nós agora estamos já chegando ao final de hoje, mas nós temos mais alguma coisinha aqui para finalizar. Embora reconhecendo a prioridade lógica da evangelização, conforme acabamos de definir, não encontramos base bíblica para excluir das atividades na esfera do social e concreto. Também não podemos dar à proclamação evangelizadora uma primícia absoluta, pois na atividade terrena do Mestre houve ocasiões em que, antes de ministrar o remédio da alma, ocupou-se com as necessidades do corpo. Veja-se o caso do cego de nascença em João 9, para sermos exatos. Temos que admitir que em outras oportunidades o Senhor socorreu as pessoas em suas dores e angústias, sem que as Escrituras sequer mencionassem a pregação do Evangelho. E ali nós vamos ver a viúva de Naim, aliás, a viúva na ressurreição do filho dela,
Jesus não foi primeiro, vamos jogar uma conversa aqui, explicar muita coisa sobre a salvação, eu sou o Salvador, e a mulher estava chorando porque estavam levando o filho dela para a sepultura, e era o INSS daquela mulher, porque lá não tinha a pensão. Nós aqui no Brasil temos toda a segurança social, nós temos o melhor plano de saúde do mundo, chama-se SUS. Nós temos assistência governamental para aqueles necessitados, aqueles que não têm nada, tem uma bolsa, tem um referencial para suprir as mínimas necessidades. Nós temos aposentadoria paga pelos trabalhadores para sustentar aqueles que não tiveram tempo de trabalhar e contribuir, mas tem lá um DXzinho que vem todo mês, só não tem 13º salário, mas tem para se alimentar. Nós temos também aqui a cura do endemoniado mudo, em Mateus 9, 32 a 34, e a restauração da vida ao cego de Betsaida, Marcos 8, 22 a 26, ilustram o que estamos afirmando. Jesus não se parou apenas para dizer, eu sou o Salvador, mas eu estou aqui por amor, e o que você está precisando, te darei. Se é à vista, fique curado. Se é uma doença, se é por a morte, ressuscitado. E assim Jesus foi ensinando a gente, que Jesus ensinou fazendo. Esse negócio de ensinar apontando, lendo ou fazendo alguma propagação de audiovisual, não. A audiovisual dele era a presença dele fazendo o que tinha que ser feito. Não cremos que assim, agindo o Senhor, tenha relegado aos interesses do reino de Deus a um segundo plano. Nem endossamos a hoje crescente teoria da evangelização tão somente pela presença do missionário junto à comunidade. Entendemos, porém, que Cristo sabia da prioridade de cada circunstância para, da maneira mais apropriada, manifestar aos homens o amor e o poder de Deus, com vistas à restauração da comunhão entre a criatura e Deus. Nós temos que estar atentos para isso. Nosso próximo encontro falaremos sobre a importância das obras na manutenção da mensagem, a importância das obras no ministério terreno de Cristo e as obras no trabalho missionário. Meus irmãos, vamos aprender com Jesus o que temos a fazer aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Até o próximo encontro. Amém. Disse Jesus, ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, feita na cruz com sacrifício e dor, proclamai o dom do Redentor. Oh, conquistai almas perdidas, buscai o pecador enfermo quase moribundo. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção.